Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu quero falar no vídeo hoje sobre um assunto que esse mês foi bastante abordado na mídia, sabe? Em diversas reportagens e propagandas. E eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente expandir, sabem, sobre isso, é uma maneira com que isso se popularize e se desmistifique na visão das pessoas, sabem? O mês de setembro, ele é o mês de prevenção ao suicídio. Como eu falei, várias reportagens, várias propagandas a respeito disso foram disponibilizadas nos meios de telecomunicação, mas a propaganda que mais me chamou a atenção em relação a isso, gente, a esse tema que merece toda a atenção devida de todas as pessoas, porque assim como o câncer, ninguém está livre de conhecer alguém, de ter um parente e de pensar em suicídio. A propaganda que eu mais gostei sobre isso é uma propaganda norte-americana que ela mostra as pessoas próximas das pessoas que se suicidaram e como elas encararam isso, como elas veem isso e como foi que isso aconteceu. É uma campanha que causa bastante arrepio, sabem, gente? Porque existe uma espécie assim de unanimidade, digamos assim, não posso me arriscar em números nesse caso, mas eu vou me arriscar. Digamos que 70% das pessoas, elas não esperavam, elas achavam que a pessoa não ia fazer isso. Porque o comportamento e atitudes das pessoas não davam esses sinais. E isso faz do suicídio uma coisa ainda mais perigosa do que a gente já pensa que ele é. Ele é silencioso. Então, não basta você dar atenção àquela pessoa só que fala, eu vou me matar. Não basta você dar atenção devida a só essa pessoa. Porque tem gente que fala, não, se vai se matar, não fala, faz. E aí, quando as pessoas não falam e fazem, choca. Porque a pessoa não deu pista, a pessoa não falou sobre isso. E aí, como que a gente vai trabalhar isso dentro da gente? Não é? Como que você vai encarar isso se a pessoa não deu pistas? Mas quando pessoas dão pistas e estão no último limite, no último limiar de pedir ajuda, ela sofre também com esse preconceito de falas de que a pessoa quando vai fazer ela faz, ela não pede ajuda. Então é uma rede tão complexa, essa rede de prevenção e de cuidados para que o suicídio ele não ocorra, que não deveria ser uma coisa só de um mês no ano, sabem? Eu sei que precisa de um mês para que batam numa determinada cor, para que isso seja fonte de campanhas. Mas acima, sabe, além disso, a gente deveria ter sistemas de tratamentos psicológicos muito mais abrangentes e muito menos fosforescentes, digamos assim. Muito mais efetivo, com menos propaganda. Para quê? Para que aquela pessoa que ela tá pensando em tirar sua própria vida, ela possa buscar ajuda sem aquele monte de alardes, sabem, gente? Eu sei que existe um canal, um número de telefone, que eu vou deixar aqui embaixo, que é disponibilizado para as pessoas que estão pensando em se suicidar, para elas ligarem e conversarem com outras pessoas pelo outro lado da linha. Dessa maneira, ela não precisa nem se identificar. E dessa maneira também deveriam ter tratamento, sabe? Tipo o AA, onde a pessoa ela vai sem alardes, não precisa de
ter aquele monte de pessoas que vão ficar olhando para ela de um jeito, olha, tadinho, sabem? E ainda mais em cidade pequena, por exemplo, né, gente, que todo mundo conhece, todo mundo, buscar uma ajuda dessa e várias pessoas ficarem sabendo, é o próprio suicídio, sabem? Se não for o efetivo de tirar a própria vida, é aquele que maltrata a pessoa profundamente, porque além de tudo, ela não consegue ter esse seu sofrimento dentro de uma privacidade necessária. Outras coisas assim também que há dias que eu tenho observado e venho pesquisando sobre esse assunto, gente, é que quando uma pessoa se suicida, ela choca de uma maneira tão grande a sociedade, porque esse é, digamos assim, o degrau mais extremo do sofrimento humano. Quando a pessoa ela não sabe o que ela vai fazer e a única saída que ela vê pela frente é acabar com a vida dela. É acabar com aquele sofrimento que ele é tão grande que ele sufoca a vida que corre lá, sabe? Nos espaços de dedos desse sofrimento. Aquela vida que está ali sendo esmagada, ela é tão massacrada, ela é tão dolorida, que o sofrimento ele leva a pessoa a achar como única saída tirar a própria vida. E além de toda essa mistificação que existe em relação a isso, nós temos o peso religioso, que ele coloca a pessoa suicida numa situação de que, além da culpa que ela vai ter de fazer outras pessoas sofrerem, porque um suicida, por exemplo, que tira a vida por causa de uma namorada, por causa de um marido, ele quer impor o sofrimento e a culpa àquela pessoa, mas ele sabe que ele causa outros sofrimentos, ele sabe que na família dele ele causa grandíssimo sofrimento. E aí, gente, ele ainda tem o peso dos julgamentos religiosos, que condena, não é? Esse ato é um dos atos mais imperdoáveis que existem, praticamente em várias religiões, e coloca ali, sabe, na vítima, aquela ideia de que ela vai permanecer vagando pelo resto da sua vida ou por um bom tempo dela. Eu não penso dessa maneira, sabe, gente? E não quero receber julgamentos por isso, porque é a minha maneira carinhosa de pensar, é a maneira como eu penso para com as outras pessoas. Eu acho que Deus, ele não é esse Deus completamente punitivo que não perdoa. Eu acho que Deus perdoa. E eu comecei a pensar dessa maneira quando um padrinho meu, foi um dos melhores amigos do meu pai, ele era pai, inclusive, da primeira pessoa que eu namorei, sabem, gente, assim, eu tive um namorado antes de ter o namorado que eu casei e tive a Camila. E esse namorado, ele era filho desse meu padrinho. E a gente tinha uma relação de família, sabe? As famílias se visitavam, por causa disso surgiu o namoro, inclusive, sabem, gente? Porque era o único lugar que a minha família ela ia, todo final de semana eles faziam alguma coisa, ou era peixe, ou era carne, ou era carreteiro. Todo final de semana tinha reunião das nossas famílias e que seguiam a mesma religião também. Aí, por passar diversos conflitos, não é? Esse meu padrinho, ele era comerciante. Eu acho que deu problema no comércio dele. Ele era uma pessoa que tinha bastante orgulho daquilo que ele fazia. Ele estava passando por problemas emocionais, familiares, sabe? Amorosos, digamos assim. E
do nada, assim, ele tava rindo para as pessoas aqui antes disso acontecer. Ele não deu nenhuma pista. E ele pegou a moto e foi. E quando faltava mais ou menos 1 quilômetro da chácara do meu pai, ele desceu da moto e se suicidou. Eu já filmei um dia indo pra lá e aí eu tive medo de colocar onde eu falo aqui o meu padrinho. Aqui foi onde meu padrinho se suicidou. A gente não sabe se ele estava indo até o meu pai para tentar conversar, para tentar pedir ajuda. O meu pai pensa que é isso, minha mãe também, mas a gente não sabe. Eu também penso que ele estava indo até lá para buscar um apelo, o último grito de desespero, mas ele não conseguiu fazer, completar esse pedido de socorro. Ele, 1,5 km antes de chegar na estrada que leva até a chácara dos meus pais, ele desceu da moto e ele se suicidou. E foi uma coisa terrível, gente. Porque todos nós da nossa família, a gente ama eles. A gente ama eles. É uma coisa assim, o meu primeiro namorado casou, tem filhos, sabe, etc. O irmão dele, a gente não tem contato, tá morando não sei aonde, o outro irmão mora não sei aonde. A ex-esposa mudou também para a capital, a gente não tem contato com eles. Pouquíssimo contato. Depois disso que aconteceu, os contatos, eles, meus, acabaram, não é? O da minha mãe e do meu pai ainda é com esse meu primeiro namorado que mora ainda lá em Caracol. Mas independente de não ter esse contato, a gente ama a família deles. A gente ama eles. É uma coisa que a atual mulher, atual, nunca vai tirar. Esse amor fraternal que a gente sente por eles, sabem? Eu amo profundamente o meu primeiro namorado, mas de uma maneira fraternal, porque a gente foi criado ali. Sabe, gente? Como se ele fosse um parente muito próximo meu. E a vida tirou uma preciosidade nossa. Porque o meu padrinho, ele era um homem extremamente feliz. Ele aparentava ser bem-humorado, contava piadas, era amigo de todas as pessoas. Ele alegrava o lugar onde ele chegava, porque ele era o centro das atenções. Ele sempre tinha um caso para contar, lá de Pato Branco, sabe, gente? Do Paraná, ele sempre tinha um caso, um fato bonito para contar. O apelido dele, né, quando ele mudou pra minha cidade, eu lembro quando eles mudaram, nossa cidade era tão pequenininha e eles eram 3 meninos loiros, dos olhos azuis e verdes, os filhos deles. E o apelido, né, desse meu padrinho era Gauchinho. Porque pra nós do sul todo mundo era gaúcho, sabe, gente? Depois que a gente foi conhecendo que existe 3 estados, né? E os meninos bombavam. Eles eram o desejo de quase todas as meninas. Eu era bem mais jovem, assim, bem mais, mas eu não sei, sabe, do que meu primeiro namorado. Eu tinha o quê? Ai, gente, não sei mesmo, mas eu acho que eu era bem mais jovem do que ele. E eles trabalhavam com o pai desde pequeno. O pai deles montou um açougue, deu muito certo, foi muito bem sucedido. Logo depois construíram uma super de uma casona. Tinha um quadra de vôlei, sabe, gente? E do lado. E as mulheres todas da cidade eram só olhares para eles, para 2 meninos, mas mais para um, sabe, gente?
O outro ele nasceu depois. O outro nasceu dia 4 de setembro, um dia antes de mim. Nasceu quando a gente já conhecia eles, mas eles sempre foram, sabe, gente? Uau! Principalmente os dois. Uau! Todas as meninas, eles tinham um carro, gente. Eles podiam, eles eram tão responsáveis que nos finais de semana eles podiam sair com o carro do pai deles. E aí, gente, a histeria era geral. Eles podiam pagar, eles trabalhavam, eles podiam pagar sorvete para as meninas. Eles podiam pagar sorvete para as meninas. Eles podiam pagar refrigerante para as meninas. E isso era um deslumbre. Um deslumbre. E eu me lembro que nossa, me apaixonei por esse meu primeiro namorado. E esse meu padrinho, ele fazia o maior gosto do mundo. Tanto que quando eu tinha 14 anos, gente, esse meu padrinho, ele falou que o sonho dele era que a gente casasse e fosse morar na chácara dele. Tipo, a gente tava namorando ali pouquinho tempo, sabe, gente? E aí ele já queria presentear com uma chácara pra gente casar logo de uma vez, que era pra estreitar os laços, pra permanecer uma família aí, uma família de verdade. E nós somos padrinhos trocados, minha família é padrinho deles e eles eram meus padrinhos. Mas a vida não quis isso, né? A vida não permitiu que a gente namorasse, casasse. Efetivamente, eu tinha outro futuro reservado para mim. E eu tenho só esses pensamentos de muita alegria do meu padrinho. Mas ele foi embora, sabe, gente? De uma maneira muito precoce, de uma maneira muito triste. É uma dor tão doída, sabem, que é difícil pra gente falar sobre isso na nossa casa. Porque a minha mãe já quer chorar, meu pai quer chorar, sabem? É um assunto tão dolorido, tão triste, que ele machuca mesmo anos depois. Meu padrinho faz mais de 10 anos que ele se suicidou, mas a presença dele é muito constante na nossa vida, mesmo que a gente mantenha o silêncio. A vida dele, que era toda muito alegre, que era toda muito expansiva, era toda muito regada a pessoas, regada a comida, ela, de uma hora, de um segundo para o outro, ela se tornou uma vida extremamente silenciosa, onde eu imagino que os filhos devem sentir uma dor muito maior do que a nossa. Eu tenho certeza disso. E lembrar para eles deve ser alguma coisa tão triste, tão dolorida também. O que mais assusta também, gente, além de tudo isso e desse fato que aconteceu, sabem, é que várias pesquisas norte-americanas, inglesas, europeias, elas indicam que quase a totalidade da população já se sentiu triste, fracassada e sem saída, uma vez pelo menos que seja, na vida, e chegou a pensar que a morte, que morrer era a melhor solução, era o melhor caminho para que aquela dor e aquele sofrimento ele fosse encurtado, para que aquela decepção e aquela tristeza ela fosse desesperadoramente abafada, nem que fosse com a morte. Falar e assumir isso é uma coisa muito delicada, sabem, gente? Quem de nós quer assumir essa fraqueza extrema, não é?
Quem de nós quer assumir que já pensou em tirar a própria vida, já pensou que a morte era a única saída, se a maioria das pessoas é tão ligada a dogmas, não é? Que permitem a condenação disso e que não permitem que a gente revele esse pedido de ajuda tão desesperador. Então, sabe, eu acho que cabe a nós, quando amamos as pessoas, seja de amizade, seja amamos por amor, seja amamos por laços familiares, cabe a nós que estamos naqueles momentos mais equilibrados, observarmos atentamente o comportamento das pessoas que nós amamos, dar a devida atenção para mudanças de humor, sejam elas para picos de muita felicidade ou picos de muita tristeza, estarmos atentos ao próximo, estarmos atentos a outros seres humanos, a seres humanos que nós amamos, a seres humanos que nós nos importamos, para estender ali a mão. A pessoa pode não estar desesperada a ponto de querer tirar a própria vida, mas se nós não observarmos pequenos detalhes que vão desde pensamentos muito tristes, depois pensamentos ruins e pensamentos suicidas, nós não vamos estender a mão nunca. Nós devemos deixar o nosso orgulho de lado, observar as pessoas que a gente ama, que a gente se importa e tá sempre disposto a estender a mão, sabe, gente? Porque a gente nunca sabe quando é o momento e quando vai ser o momento de que a pessoa quer parar esse trem que é a vida, que ele nunca volta, sabe, gente? Que esse trem da vida, ele vai pra frente, ele vai numa velocidade tão desnorteante que algumas pessoas não conseguem acompanhar. As decepções que esse trem traz, as decepções, as tristezas, as frustrações, tem pessoas que não conseguem aguentar isso. Então, vamos fazer disso, sabe, gente, um pensamento mais recorrente, a preocupação com o ser humano que está ali à nossa frente, que vive ao nosso lado, ou então que de repente a gente está num lugar, numa fila, esperando e tem alguém desesperado para contar alguma coisa, para contar alguma frustração, alguma tristeza. E às vezes ali pode estar a chavezinha chamada ajuda, chamada fraternidade para com o próximo. E é isso, gente. Grande beijo no fundo do coração. Muita honra minha poder contar a história do meu padrinho. E é isso.